Entre vales, montanhas e parreirais está Flores da Cunha, uma cidade originalmente chamada Nova Trento, emancipada em 1924 e com 101 anos de idade, moldada majoritariamente por imigrantes italianos e pelo trabalho na uva. Mas por cima e pelos lados desta cidade, um novo desafio cresce a cada estação. O clima está mudando, e com ele muda também o destino de quem vive e vem aqui. Em novembro de 2023, Flores da Cunha enfrentou uma das maiores tempestades de sua história recente. Chuvas torrenciais e temporais destruíram vinhais, estradas, casas e sonhos. Mais de 550 famílias foram atingidas, principalmente as do interior, e os prejuízos na agricultura passaram de 70 milhões de reais. E em maio de 2024, a história se repetiu, infelizmente, mas de forma ainda pior. Mais de 800 milímetros de chuva em 5 dias. Encostas desabaram, plantações foram levadas e pontes cederam. O clima, antes previsível, se tornou imprevisível e implacável para os moradores dessa cidade. Majoritariamente, a base econômica de Flores da Cunha é a agricultura, em especial o cultivo de vinhas. Uvas, vinhos, frutas, hortaliças, símbolos seculares de tradição e orgulho. Mas com o atual estado do clima, o que antes era a fonte de renda certa se tornou incerta. Calor fora de época, geadas tardias, excesso de umidade, doenças nas videiras, perda de qualidade e produtividade. O vinho, símbolo da Serra Gaúcha e da garra das centenárias linhagens de imigrantes italianos, está entre os primeiros a sentir os efeitos da crise climática. Flores da Cunha tem mais de 90% de cobertura de água potável, vindo inteiramente de poços. Estes que se concentram principalmente nos bairros de Lagoa Bela e Aparecida, mas enfrentam um desafio crescente: o abastecimento irregular e as perdas no sistema, que são complementadas pelo baixo efetivo da Corsan no município, cerca de 5 funcionários. Cerca de 35% da água tratada se perde antes de chegar às casas, seja por sistemas defeituosos, e isso também obriga a trasladados de água potável, principalmente para os bairros mais altos, como São José e Colina de Flores. Com as chuvas cada vez mais intensas e imprevisíveis, o solo não absorve o suficiente. A água que falta no verão é a mesma que transborda no inverno. Cerca de 54% da área do município ainda preserva a vegetação nativa da Mata Atlântica, o que é um bom percentual comparado a outras cidades de mesmo porte, a exemplo de São Marcos. Essas florestas são escudos naturais contra deslizamentos e erosão, pois ajudam a impedir a penetração de água no solo. Mas aonde o verde cede lugar ao solo exposto, o risco aumenta. A crise climática não é apenas feita de chuva e calor, é feita também de ausência das florestas que antes protegiam o território. Estas que, grandemente, estão ausentes graças à ação de nós seres humanos. Não é mistério tal o fato que o clima está se tornando cada vez mais a risco e imprevisível. Mas o que devemos esperar? Os estudos mostram um padrão claro. As temperaturas médias irão subir. As mínimas aumentam e as noites quentes se tornam mais frequentes. Mas o que mais se torna preocupante são os eventos de chuva extrema, que podem crescer até 15% nos próximos anos. E segundo a ONU, o futuro próximo, entre 2030 e 2040, projeta mais calor, mais umidade e mais instabilidade. Estradas destruídas, plantações perdidas, famílias desalojadas são marcas visíveis, mas também há as invisíveis. O medo de que o próximo temporal possa ser ainda pior, o receio de investir, dentre outras coisas. São os impactos que não são vistos, mas são muito sentidos. E são os que mais impactam, pois afetam o moral, e sem o moral não há esperança. O solo é parte da identidade, e ver a terra deslizar é como perder um pedaço seu.
Mesmo diante da incerteza, Flores da Cunha se estancou em grande parte os efeitos. O muro de Gabião foi construído na linha 80, onde o rio inundou empresas e forçou a evacuação de famílias da área baixa de Flores da Cunha. A rua que se deu na comunidade de São Cristóvão começou a ser arrumada, e o rio Curuzu, que foi responsável pelos maiores estragos no quesito inundação, foi desassoreado em seus trechos críticos. Além de todas as estradas danificadas terem sido arrumadas, ainda no ano de 2024. A Defesa Civil atualmente monitora encostas e rios, com destaque para o rio Taquari e Barra das Antas. E o município tem efetivado melhor os seus planos de conservação da Mata Atlântica. Infelizmente, o poder público, de um aspecto geral, só começa a agir quando a água já bate na cintura. E é de dever da população cobrar ações, pois nossos impostos são pagos. A crise climática, que antes era algo distante, é o novo normal da vida cotidiana. E além de vir para ficar, está redefinindo o que é progresso. O futuro de Flores da Cunha dependerá da capacidade de unir aprendizado e trabalho, de transformar décadas de experiência rural em novas técnicas sustentáveis, de compreender que cada árvore, cada nascente e cada montanha são parte da defesa natural contra as adversidades. E aos que seguem degradando a natureza, lembrem da famosa frase do cientista Albert Einstein: toda ação gera uma reação. E nós não queremos piorar a situação. Flores da Cunha sempre se manteve em pé, apesar da adversidade, mas agora necessariamente precisa repensar nos seus sapatos, pois nós estamos lidando com uma mescla de adversidades. Muitas destas que nós mesmos causamos. Inevitavelmente o clima mudou, mas ainda há tempo de mudar com ele. Porque, como há décadas atrás, as pessoas tiveram esperança nesta terra. Agora também devemos compartilhar tal sentimento. E é isso o que pode transformar a crise em um novo começo.